Olha que coisa inédita, no tal do inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, pela primeira vez um acusado foi absolvido, e foi absolvido pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse que não tinha certeza sobre a participação do Estevão Teófilo e que, embora houvesse muitas evidências, se há alguma dúvida não é para condenar e não sei o que lá. Ou seja, ele saiu completamente do script dele e absolveu o general Estevão Teófilo, que faz parte do núcleo 3 ou núcleo 4, agora eu não sei, um desses núcleos aí que eles inventaram lá do inquérito, né? Então é a primeira vez que ele faz isso, e olha só, a primeira turma toda seguiu o Alexandre de Moraes direitinho, que o Alexandre de Moraes definiu que absolveu ele e condenou o resto da galera todo. O que aconteceu aqui? O que teve de estranho nessa história? O que teve de diferente? Vocês concordam comigo que tem uma coisa muito estranha nisso daqui? Eu já falei para vocês, esse inquérito é político, não tem nada de jurídico nisso daqui. Né? Tanto que o motivo que ele deu para absolver o general poderia ter absolvido todo mundo, inclusive o Bolsonaro. E no final das contas, por que teve de diferente nessa história? Né? Vamos tentar decifrar esse problema aqui. Pois bem, Moraes vê dúvidas sobre participação e vota para absolver o general denunciado por apoio à tentativa de golpe. Então, olha só, pela primeira vez, esse inquérito e tudo era condenação, com todos os crimes, sem nada, porque tem excesso de provas, eu não sei o que lá, não tem prova nenhuma, não tem nada. Tirando aquele relatório, aquela ficção científica feita pela PF, não tem nada ali, né? Aqui, ó. O general Estevão Teófilo, que era o ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, teria incentivado o Bolsonaro a assinar decreto golpista, disse a PGR. Aqui está falando, se os demais ministros acompanharem Moraes, será o primeiro réu absolvido pela primeira turma do STF. Eles acompanharam direitinho, seguiram o script direitinho ali, né? É impressionante como é que o Alexandre de Moraes manda na primeira turma, né? Aqui, ó, votou nessa terça-feira de 18 pela absolvição, ontem, né, do general Estevão Teófilo, ex-chefe dos comandantes e não sei o que lá, e foi o primeiro absolvido nesse inquérito todo, né? Aí a grande dúvida é essa, né? Segundo disse o ministro, as únicas provas do processo são o relato do Cid e uma mensagem que foi apresentada pelo ex-ajudante de ordens. Então tudo tinha a ver com o Mauro Cid, que foi o delator. E, de fato, a lei brasileira diz que a delação não pode ser usada como única prova. Se só houver prova da delação, então não pode condenar, mas, né, se tiver outras provas você pode condenar. Mas repara, tinha duas provas. Ele apresentou uma prova, né? Além da delação tinha uma outra prova que foi mandada, que seria uma mensagem que o tal do general teria mandado para o Bolsonaro, incentivando ele a assinar não sei o que lá. E aqui, ó, olha o que disse o Alexandre de Moraes. Em que pesem os fortes indícios da participação do réu Estevão Teófilo, não é possível, entendo não ser possível condená-lo, ele deu uma gaguejada aqui, né? Com base em duas provas diretamente produzidas pelo colaborador premiado sem nenhuma comprovação. Olha que coisa estranha, porque a verdade é a seguinte, o que mais tem nesse inquérito é exatamente isso. Pega o caso do Felipe Martins, a única prova que tem contra o Felipe Martins é a delação do Mauro Cid, e mais inúmeras pessoas, inúmeros casos. Ou foi o Mauro Cid que delatou, ou foi a prova apresentada pelo Mauro Cid. Então, se provas apresentadas pelo Mauro Cid e a delação do Mauro Cid não servem como prova, meu amigo, tem alguma coisa estranha nessa história, né? Tem alguma coisa muito estranha aqui. O que houve que nesse caso ele peidou, né? E aí, bom, se você perguntar aqui, você vê aqui, ó, Moraes vota para condenar todos os coronéis do núcleo dos Kids Pretos, é o núcleo 3, daqui, núcleo 3. O núcleo 3 eram os Kids Pretos. Todos os coronéis envolvidos foram condenados, mas o general escapou. Que coisa estranha, né? O general escapou. Por que tem esse cara para escapar? Qual que foi essa parada, né? Então o pessoal está explicando aqui, está falando a mesma parada, não, porque, aqui, ó, olha só, foi um monte de gente condenada aqui, ó. Todo mundo condenado. E, de novo, o que o Alexandre de Moraes votou, a primeira turma acompanhou 100%. É quase como se fosse decisão monocrática, né? Então tá aqui o coronel Bernardo Romão, o coronel Estevão Teófilo, o general Estevão Teófilo, esse foi absolvido. Os outros coronéis aqui, um monte de coronel aqui, tenente-coronel, coronel, não sei o que lá. E mais o senhor Vladimir Matos Soares, que é agente da PF, foi todo mundo condenado na, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Mas o general escapou. E aí que fica estranha essa história. Porque você poderia até entender que, tipo assim, não, de repente o Alexandre de Moraes queria soltar um para dizer, tá vendo? Isso não foi um julgamento de exceção, isso não foi um julgamento autocrático. Teve um que escapou, teve um que eu achei que era inocente.
Mas não parece estranho isso? Porque até aqui o contrário, né? Ele fazia questão de dizer que não, que todo mundo tem prova pra caramba, tem provas enormes, as provas, monstruosas as provas, evidentes as provas que ninguém vê porque não tem prova nenhuma de nada, né? Enfim, como eu já expliquei para vocês, esse processo é todo um processo político, não tem absolutamente nada de jurídico, não tem nada de prova nessa história. Mas aí fica a questão, por que ele absolveu o tal do general, né? E aí tá aqui, não, por que o general foi o único absolvido pela trama, na trama golpista do Alexandre de Moraes? Não porque a dúvida razoável, caramba, olha só, se usasse a dúvida razoável, foi o que o Fux falou no caso do Bolsonaro, exatamente a questão da dúvida razoável. Mesmo que houvessem algumas evidências de que Bolsonaro teria o negócio, você não tem prova de nada, não tem evidência, não tem a tal da minuta que ele teria assinado, que as pessoas teriam falado com ele, para ele fazer não sei o que lá, não sei o que lá, e ele não fez nada. Ou seja, a dúvida razoável se aplica nisso daí. Por que neste caso a dúvida razoável valeu e nos outros casos a dúvida razoável não valeu, né? E aí, a única explicação que eu encontrei nessa história toda foi desse rapaz aqui, o Rodrigo Maciel. Vereador de Curitiba, professor, advogado e empresário. Enfim, ele está colocando aqui o seguinte, olha só. Moraes condenou 9 pessoas pela tentativa do golpe, mas finalmente absolveu alguém. Apesar de inédito, isso não é motivo de comemoração. Sabe por que ele foi o único absolvido? Então ele explica aqui qual é a história. E, bom, resumindo a parada aqui, o general Estevam Teófilo é de uma família tradicional militar brasileira. Muito tradicional. É dos militares brasileiros que tem... Você sabe que no Exército tem esse negócio, né? Tem famílias que se perpetuam ali, né? O pai é militar, aí o filho segue a carreira, e como o filho é amigo do pai, tem todo o QI, né, do pai lá para ser indicado, e não sei o que lá, costuma subir muito rápido na hierarquia. Isso é muito comum no meio militar brasileiro, ter famílias ali, né? Para você ter uma ideia, a família do general Estevam Teófilo foi a última família autorizada a ter barba no Exército Brasileiro. Você sabe que barba não pode no Exército, né? Sinceramente, é uma besteira, por que não, né? Mas enfim, mas não pode, né? E eles eram autorizados a ter barba, para você, aqui, ó, detalhe, foram a última família da Força Militar com permissão para usar barba. É a elite da elite da elite militar brasileira que o STF está blindando, né? E a coisa toda foi o seguinte, vocês lembram que ontem houve uma reunião do Alexandre de Moraes com o alto comando das Forças Armadas? Na verdade foi anteontem isso, né? E muita gente especulou, inclusive o Paulo Figueiredo especulou que poderia ser por questão da prisão do Bolsonaro, né? E só que pode ter sido por essa outra coisa aqui, ó. 24 horas antes do voto, Moraes se reuniu clandestinamente com o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, o que se discutiu fora da agência oficial enquanto o martelo estava no ar, né? Esse trecho aqui, ó, é o trecho da Veja que fala isso daqui, né? Então, diz aqui o negócio, olha só. No meio do encontro com o Múcio, Paiva recebeu um telefonema do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O comandante que havia solicitado o contato, então quem entrou em contato com Alexandre de Moraes foi o Paiva, né, o comandante do Exército, disse a Moraes que estava com o Múcio naquele momento e consultou se o ministro não poderia se deslocar até o setor militar para o encontro. Moraes foi. Então, olha só, quem iniciou o contato foi o comandante do Exército e chamou o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes foi. Isso mostra algumas coisas importantes aqui, tá? Porque, a verdade, o que mostra essa história é que o Alexandre de Moraes está fazendo todos os absurdos que está fazendo em consonância com o comando do Exército, tá? O Exército está do lado do Alexandre de Moraes. Não tem nenhuma dúvida disso, né? E aí o Alexandre foi lá. A reunião selou o pacto, a absolvição do general Estevão. Se você pegar a reportagem da Veja, ela fala coisa diferente aqui, ó. Na conversa, o general apresentou ao ministro uma lista de preocupações da caserna em relação ao processo que se aproxima da prisão dos condenados pelo STF. Sobre a prisão de Bolsonaro, Tomás Paiva disse que Moraes, que o Exército está preparado para receber o ex-presidente caso a corte decida pelo cumprimento da pena numa instituição militar. O que seria o correto, diga-se de passagem, na pior das hipóteses, se realmente o Alexandre de Moraes decidir fazer uma prisão fechada para o Bolsonaro, ele tem que cumprir em instituição militar, porque ele é militar, né? Mas enfim, tem mais coisa aqui, né? Mas repara, aqui, ó. E Paiva pediu que os Moraes, que as prisões ocorram sem espetáculo, não sei o que lá, para não humilhar os generais e não sei o que lá.
Mas isso foi a parte que saiu para a Veja, né? Segundo diz o pessoal aqui, e aí faz sentido, a reunião selou um pacto, a absolvição do general Estevão Teófilo. Então, o que leva a crer que o Márcio Paiva, né, que o comandante do Exército, Tomás Paiva, desculpa, o Tomás Paiva, comandante do Exército, fez o seguinte acordo com o Alexandre de Moraes: pode prender geral, mas eu quero o Estevão Teófilo fora dessa. Essa deveria ter sido a condição do Tomás Paiva para aceitar a prisão dos demais sem nenhum problema. Vendeu todos os coleguinhas para salvar o Estevão Teófilo, que é um general de uma família tradicional no Exército Brasileiro, né? Então, o recado é claro: a toga protege a farda protege a toga. Aliança pela estabilidade de Brasília, ou seja, estavam fazendo uma aliança para a estabilidade de Brasília para não ter problemas, né? E por que esse militar é tão importante? Porque ele é uma família tradicional do Exército, enfim, é da elite militar que o STF está blindando, né? E lembre-se desse vídeo do 8 de janeiro, o Exército Brasileiro não estava lá para proteger a pátria, o objetivo era conter e neutralizar o povo. Mas olha só, isso aí sempre foi, tá? Eu sempre falei para vocês esse negócio de o pessoal que foi fazer acampamento na frente de quartel, eu falei desde cara, não tem jeito, nunca vai acontecer nada nisso daí. E é bom que não aconteça, tá? Ninguém queria golpe, esse negócio de golpe não serve para nada. Agora, que o pessoal pode ter vendido os outros caras todos para Alexandre de Moraes em troca desse general, eu não duvido nada não, tá? Isso faz sentido pelo que eu conheço do Exército, tá? Isso faz sentido realmente eles fazerem esse tipo de coisa. Isso explica a coisa, ou seja, esse cara aqui foi fruto, ele foi liberado num acordo do Exército com Alexandre de Moraes. Em troca disso, fritou todo o resto.